Fala, minha rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e nesse conteúdo a gente traz o que de mais importante aconteceu no noticiário do Internacional nesta quinta-feira, de reapresentação após a grande vitória contra o Fortaleza ontem à noite no Beira-Rio pelo Campeonato Brasileiro. Muitas novidades e imagens que eu quero mostrar para vocês da atividade no CT Parque Gigante, retornos e não retornos das seleções após a data FIFA. 8 garotos foram chamados por Roger Machado para participarem da atividade. Um deles, uma das novas joias da base colorada. E tem outras novidades sobre reforços também. A gente fala sobre a maior venda da história do futebol feminino brasileiro, que foi feita pelo Inter e oficializada agora na tarde desta quinta-feira. O comentário de Tinga sobre o tal coloradismo de Roger Machado também repercutiu nas redes sociais. E a gente traz mais detalhes do que aconteceu de importante no dia colorado. Antes, não te esquece, deixa teu like no vídeo, te inscreve no canal e ativa o sininho das notificações por aqui. E é claro que esse conteúdo e todos os outros têm o apoio de KTO, kto.com, onde a diversão acontece. Aproveita o código DIAS para tu ganhar 20% de free bet no teu primeiro depósito e sair brincando lá na plataforma da KTO, tá certo? Gente, vamos lá. O Inter se reapresentou hoje à tarde no CT Parque Gigante. A atividade foi por volta das 13h30, já estava chovendo, ventando, muito frio, beira do rio Guaíba, a gente sabe como é. Mas, ainda assim, teve treinamento normalmente. A gente chegou e se deu de cara com Tino Rocher, goleiro uruguaio do Internacional, que entrou em campo pelas eliminatórias em 2 partidas na última sexta e na última terça-feira. Veio de carro para Porto Alegre, chegou ontem à noite enquanto o Inter estava jogando contra o Fortaleza no estádio Beira-Rio pelo Brasileirão e hoje se reapresentou normalmente. O Borré e o Ener Valencia não estavam nesta atividade, tá? Explicação dada pelo Inter. Os dois estão vindo de avião e chegaram hoje, no final da manhã, início da tarde. Então, eles não treinaram hoje, vão treinar amanhã, tá? E vão estar na preparação, devem estar o Borré no time titular e o Ener Valencia como opção no banco, contra o Cuiabá na segunda, às 8 horas da noite, no Beira-Rio, pela próxima rodada do Campeonato Brasileiro, tá? Então, o Rocher voltou, o Ener e o Borré ainda não. Fabrício, Wanderson, atacante recuperado de lesão na panturrilha, e Brian Aguirre, que estava com ainda um retreinamento, porque lá no Lanús teve uma lesão na coxa, trabalharam normalmente, não estão 100% liberados pelo DM, mas eles treinaram sem nenhum tipo de problema, não treinaram meio turno e depois foram para academia, não. Treinaram normalmente com o restante do grupo e também vão para o jogo de segunda-feira, o Fabrício, goleiro reserva do Rocher, o Wanderson e o Brian Aguirre, novo reforço colorado. Novidades, tá? O Roger chamou 8 garotos da base do Inter para participarem da atividade. Iago Noal, que é um pouco mais conhecido, meio-campista, renovou o contrato recentemente, ainda não teve oportunidades no time profissional, foi relacionado 1, 2 vezes, estava treinando com um grupo de jogadores. Além dele, o goleiro nascido em 2007, Henrique Menck, que estava com o Gabriel Carvalho na Seleção Brasileira Sub-20, na última convocação. O zagueiro nascido em 2004, Cauã Ferreira. O lateral, Cauã Barbosa, nascido em 2007, os meias Alex, com 2 L's, nascido em 2006, o volante Luiz Otávio, que já treinou em outra oportunidade como profissional, 2007, o Iago Noal, que eu citei, 2007, e os atacantes Alexandro, nascido em 2004, e o Pedro Henrique, nascido em 2005, os garotos, 8 garotos que estiveram aí trabalhando hoje normalmente com o grupo de jogadores no CT Parque Gigante. Gente, eu quero trazer uma informação importante que é o grande objetivo agora da direção do Internacional até o final do ano. Primeira questão esportiva, classificação para Libertadores, isso não é mais novidade para ninguém. Mas ontem foi deixado claro na entrevista do vice de futebol José Olavo Bisol no estádio Beira-Rio e também com as pessoas que eu conversei no bastidor colorado nas últimas horas, que a direção quer fazer de tudo para lotar o Beira-Rio nos próximos jogos, tá? Serão 7 partidas até o final da temporada no estádio Beira-Rio, começando pela próxima segunda-feira contra o Cuiabá. Tem jogo contra o Vitória, que tá marcado para as 11 da manhã, mas deve mudar de horário, porque vai ter uma maratona internacional de corrida em Porto Alegre, e aí é mais difícil de mudar a data dessa maratona, então pode ser que esse jogo tenha uma mudança de data ou de horário contra o Vitória. Clássico Grenal, Criciúma, Fluminense, Bragantino e Botafogo.
são os 7 jogos que o Inter tem pelo Brasileirão e de restante de temporada dentro do seu estádio. Vai ter promoções para os sócios a partir do jogo contra o Cuiabá, de o sócio comprar o seu ingresso e ter direito a levar um acompanhante. Isso deve acontecer em todos os jogos, esse é o objetivo da direção, e não só esse tipo de promoção, mais promoções para tentar levar sempre mais de 20, 25, 30 mil torcedores por jogo no estádio Beira-Rio, tá certo? Gente, agora eu quero trazer aqui uma informação que foi oficializada hoje à tarde, que envolve o Inter e que é bem importante, porque envolve o Inter na modalidade feminina, mas envolve também finanças do clube, principalmente no aspecto do futebol feminino, e que é muito importante e é uma vitória para o clube também, de certa forma, e para a modalidade do futebol feminino. A Priscila, que é uma das principais jogadoras atualmente da seleção brasileira, que foi agora a medalha de prata, foi titular no time do Brasil, medalha de prata no feminino na última Olimpíada, tá jogando pela seleção sub-20, que se classificou pro mata-mata do Mundial, da categoria sub-20 feminina. A Priscila, que tá no Inter há anos, ganhando títulos, enfim, sendo importante, ela foi negociada com o América do México, tá? Ela tá indo por um valor de 2 milhões e 800 mil reais. 2 milhões e 800 mil reais a venda da Priscila pro América do México. Foi anunciada hoje já pelo clube mexicano, não volta mais pro Inter, ela tá com a seleção brasileira e depois já se apresenta lá no México. Além desse valor de 2 milhões e 800 mil reais, o Inter garantiu 20% de uma futura venda e ainda vai receber bônus adicionais conforme tenha desempenho positivo lá no América. Ela é uma das grandes promessas do futebol feminino, saiu de São Gonçalo do Amarante, interior do Rio Grande do Norte, para vir fazer testes, e aí ficou no Inter, jogou na base, depois foi pro profissional, chegou aos 17 anos aqui no Inter, ganhou Gauchão e Brasileirão Sub-17, foi bicampeã brasileira Sub-20 pelo Inter, ganhou Gauchão em 21 e 23 pelo profissional e ganhou a Brasil Ladies Cup no último ano de 2023, foi artilheira da Libertadores pelo Inter profissional na modalidade feminina, tá? Foi eleita rainha da América na mesma edição, que o Inter chegou na final. Cara, assim, a Priscila fez muitos feitos com a camisa e muita história com a camisa do Internacional e é a maior venda da história do futebol feminino no Brasil, tá? E uma das maiores do futebol feminino no mundo, tá? Então é um negócio muito importante, o Inter garantiu, inclusive, conversei com algumas pessoas do departamento de futebol do Inter feminino, o dinheiro, os 2 milhões e 800 mil reais vão todos para investimentos no futebol feminino, tá? Nada vai ser utilizado para pagar a conta do futebol masculino. Agora, pra gente fechar, repercutiu muito hoje nas redes sociais um comentário do Tinga, um dos maiores ídolos da história do Internacional, campeão de Libertadores pelo clube, na foto do Roger. Os dois se dão muito bem. E tem aquele papo de que o Roger era colorado antes de jogar no Grêmio. Ele mesmo falou que frequentava o estádio Beira-Rio com um familiar seu que trabalhava nas copas ali, nas lancherias de dentro do Beira-Rio, o antigo Beira-Rio. E o Tinga comentou na foto do Roger o seguinte, ele postou uma foto depois da vitória de ontem contra o Fortaleza e comentou o Tinga: é bom ganhar e se sentir em casa, né, nego? Bah! E aí aquele emojizinho com a mão pra cima. E aí, um internauta ali, tava no Instagram do Roger, respondeu o comentário do Tinga e botou: ele jogou do outro lado igual a ti, mas sempre foi nosso. E o Tinga respondeu: tipo isso. Cara, comentário legal, pô, ídolo do Internacional participando ali, tem um contato com o Roger, uma boa relação com o atual técnico do Internacional, e esse comentário repercutiu bastante hoje também, tá certo? Gente, tô de volta amanhã, final da tarde, aliás, início da tarde com o primeiro vídeo do canal, à noite também, tá certo? Então deixa teu like no vídeo, te inscreve e ativa o sininho das notificações. Beijo, tchau!